Olá meu amigo, olá minha amiga, Shalom para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Pessoal, hoje eu estarei fazendo o segundo vídeo sobre a queda das muralhas de Jericó. Pessoal, o primeiro vídeo foi um sucesso, tá bom? Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, porque no primeiro vídeo eu coloquei detalhes importantíssimos, detalhes que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar, tá bom? Então, pessoal, o primeiro vídeo serve como uma introdução para a sua mensagem, para o seu sermão ou para a sua palestra, tá bom? E no primeiro vídeo eu falei sobre as 31 cidades que Josué conquistou. Eu falei também sobre o significado em hebraico do nome Jericó, tá bom? Porque tem um significado maravilhoso. Eu falei também, pessoal, que dentro da cidade de Jericó existia 30 mil pessoas, e em sua maioria pessoas da formalização do exército poderoso de Jericó, tá bom? Eu também falei no primeiro vídeo sobre o tempo que era necessário para conquistar Jericó, tá bom? Que era um tempo de aproximadamente 3 anos. Israel conquistou em 7 dias, aproximadamente. Porém, se não fosse a intervenção de Deus, era necessário 3 anos para saquear a cidade de Jericó. E no primeiro vídeo eu falo os detalhes minuciosos sobre esta questão, tá bom? No primeiro vídeo eu falo sobre os 2 muros e a valeta que estava em volta da cidade de Jericó. Aí no primeiro vídeo eu falei a espessura de cada muro e a altura de cada muro e o espaço entre um muro e o outro muro que circundava, né, a cidade de Jericó. Tá bom, pessoal? Então, no primeiro vídeo, eu falo sobre a questão do terremoto, tá bom? Do terremoto. E também eu falo no primeiro vídeo sobre a questão da plataforma que Deus criou através da queda dos muros para que Israel subisse e atacasse a cidade de Jericó, tá bom? No primeiro vídeo também eu falo sobre a questão do sábado que o povo de Israel guardou, tá bom? Antes de entrar dentro da cidade de Jericó. Ou seja, não foram 7 dias consecutivos, foram 6 dias, e aí eles descansaram no sábado, e a cidade foi destruída em um dia de domingo, tá bom? Em um Pentecoste, tá bom, pessoal? Então, todos esses detalhes para a introdução, você vai encontrar no primeiro vídeo, tá bom? Aqui na descrição, no rodapé, tem o link para você clicar e acessar o outro vídeo sobre a queda de Jericó, dos muros, e você adquirir todos esses detalhes. Pegue o papel, pegue a caneta, tá bom? Para você fazer as anotações. E agora, pessoal, eu vou falar sobre a segunda parte, tá bom? O primeiro vídeo é a introdução e agora este vídeo é o corpo da mensagem. Uma mensagem textual, baseado na história e também na questão cultural do povo de Israel. Tá bom, pessoal? Esses detalhes carecem uma análise maior, um amadurecimento e depois uma aplicação, tá bom? Então você primeiro tem que estudar, tem que fazer uma memorização, tem que amadurecer a ideia, tá bom? E depois você passar
esses detalhes para a igreja. Lembre, pessoal, que se você não tiver o conhecimento, você não vai cair na graça do povo, tá bom? Não adianta você fazer aquela mensagem repetitiva, porque tem algumas pessoas que falam, mas a palavra de Deus se renova. Sim, mas ela se renova quando você estuda, tá bom? Até porque o Espírito Santo te fará lembrar tudo aquilo que você estudou. Então, é necessário você estudar, é necessário você adquirir material ou materiais de suma importância, com detalhes em hebraico, em grego. Então, pessoal, no primeiro vídeo eu falei sobre este livro, a revelação completa do livro de Gênesis. Esse livro, pessoal, é especial para você que quer crescer, para você que quer se destacar no conhecimento do ponto linguístico, idiomático, cultural, geográfico, na questão da ideia do povo judeu. Você que é líder precisa desse livro, com 700 páginas e mais de 1000 detalhes que a maioria das pessoas brasileiras não conhecem. Os detalhes que estão neste livro, você não vai conseguir na escola de faculdade brasileira. Os detalhes que estão aqui, você também não consegue todos lá no Google. Os detalhes que estão aqui, você não adquire nesses livros brasileiros ou nas bíblias importadas, tá bom? Nas bíblias de rodapés, bíblia de estudo. É muito bom e eu recomendo, lógico, mas nestas bíblias importadas, da Septuaginta, a Bíblia grega, a Vulgata, a Bíblia de Jerusalém, a King James, a Bíblia sumeriana, tá bom? A Bíblia proveniente da linguagem babilônica, tá bom? Ou o Talmud, ou esses livros antigos, são muito bons, tá bom? E eu recomendo, pessoal, eu recomendo. Porém, nestes livros, nestas bíblias, não tem os detalhes que estão aqui, ó, tá bom? Então, para você adquirir todo o conhecimento que está neste livro, é necessário você comprar centenas de bíblias e centenas de livros, tá entendendo? Então, não é recompensativo você comprar tantos livros, sendo que com um livro só você vai adquirir bastante conhecimento. Então, meu amigo, se você ainda não adquiriu este livro, adquira o mais rápido possível, tá bom? Aqui do meu lado esquerdo tem o número do meu telefone, onde você poderá ligar ou mandar uma mensagem de WhatsApp para adquirir este livro de Gênesis, maravilhoso, com 700 páginas, tá bom? Faça como as demais pessoas, estão investindo em conhecimento. E aí esse livro vai ajudar bastante, tá bom? Então, a Bíblia Sagrada, no livro de Josué, capítulo 7, vai dizer que Jericó estava cercada. Exatamente. Tem uma tradução que diz que Jericó estava cercada, fechada, por causa da nação de Israel, que estava ali próximo, tá bom? Então, o povo de Jericó, eles entraram na cidade e trancafiaram os portões gigantescos, tá bom? Os muros com 9 metros de altura, os portões com 9 metros de altura, portões feitos de ferros e de ferrolhos, tá bom, pessoal? Portões poderosos, impossibilitando a entrada da nação de Israel. Tanto é que lá na terra de Canaã já existiam gigantes. Todo mundo sabe que Davi matou gigantes, todo mundo sabe que Caleb matou vários gigantes naquele tempo. E mesmo os gigantes não conseguiam entrar na cidade de Jericó, tá bom? Porque tinha 2 muros com 2 portões. E a espessura dos portões de ferro, segundo a história, cada um dos portões, que eram 2 muros com 2 portões, cada portão daquele ali equivalia a 1 metro de espessura de ferro puro, batido, tá bom? Então, jamais um gigante poderia entrar naquela cidade. Era uma cidade
altamente poderosa, uma cidade altamente dedicada aos deuses, tá bom? E aquela cidade de Jericó era, na verdade, uma primícia para Deus, tá bom, pessoal? Então, quando Josué se aproximou de Jericó, Deus disse o seguinte: Josué, essa cidade é dízimo, é oferta. Nada do que tem na cidade é de vocês. A cidade é minha, é dízimo, é primícia. E você e o exército de Israel não vai pegar o ouro, a prata para vocês. Tudo é meu, tá bom? Então, pessoal, a primícia é de Deus. Então, vamos lá. O primeiro detalhe que vamos aprender aqui é que Jericó estava cercada. Tá bom? Por quê? Porque era uma estratégia. Enquanto eles estavam dentro da cidade, eles estavam oferecendo sacrifícios para os deuses. No primeiro vídeo, eu falo sobre os deuses. Tá bom? O deus Sol, Baal, e o deus Lua, Aserá, e as estrelas que eram filhos desses deuses, né? Entre aspas. Então, pessoal, essa cidade de Jericó, os cananeus que moravam ali, eles estavam trancados dentro da cidade, né? E dentro dessa cidade tinha bastante gigantes, tá bom? E eles estavam ali preparados, fazendo adoração, para que quando o povo de Israel chegasse, tá bom? Eles atacassem e vencessem a guerra. Então, ninguém entrava na cidade e ninguém saía. Por quê? Porque, na verdade, eles estavam evitando que os espias entrassem. Então, eles entraram na cidade, trancafiaram os portões, para que os espias de Josué não pudessem entrar. Tá bom? É por isso que eles fecharam a cidade. Pelo motivo da adoração, da estratégia de conciliação, tá bom? Dentro da cidade. E também para que os espias de Josué não pudessem entrar. Então, a cidade estava trancada para ninguém entrar e também trancada para ninguém sair. Porque alguém poderia sair da cidade e dar informações a Josué acerca dos deuses, acerca também da quantidade de pessoas que estavam dentro da cidade, inclusive quantos generais e quantos homens de guerra existiam dentro da cidade. Então, o inimigo trancafiou, eles se fecharam, tá bom? Porque eles tinham essa estratégia aí para ninguém entrar e ninguém sair. Mas Deus já tinha dito, a cidade eu vou entregar na mão de vocês, Josué, vai destruir essa cidade e essa cidade é minha, é dízimo, é oferta, tá bom? Então a cidade de Jericó era anátema, separada exclusivamente como dízimo, como oferta para Deus. Então, no primeiro ataque, nós podemos ver que o dízimo é de Deus. Tem muitas pessoas que não dizimam, não oferta, mas o povo de Israel pagavam o dízimo de tudo. E quando não pagavam, Deus cobrava. Tanto é que, posteriormente, Acã roubou a capa lá de Jericó. E Deus mandou matar Acã. Não é verdade? Porque Acã estava roubando o dízimo, a oferta, aquilo que era de Deus. Jericó era de Deus. E Acã roubou a capa babilônica. Acã roubou aquilo que era de Deus. Está entendendo? E Acã foi apedrejado e morreu. Então, tem muita gente que está sendo apedrejada espiritualmente porque estão roubando as coisas de Deus. Tem que tomar muito cuidado. Se não é dizimista, se não é ofertante, se você não devolve a primícia, você pode ser apedrejado pelos demônios. Isso é uma ordem de Deus, porque você se torna um maldito quando você não obedece a palavra de Deus, tá bom? Então a Bíblia diz, traga todos os dízimos à casa do tesouro, abençoe a obra e Deus acaba te abençoando, tá bom? Deus fez uma promessa, né, baseado na obediência. Então, o próprio Deus falou, olha, Josué, Jericó é uma cidade poderosa. Os deuses de Jericó são poderosos. Dentro da cidade tem gigante. Dentro da cidade tem estrategista. Dentro da cidade tem adoração. Dentro da cidade tem uma conciliação. Tá bom? Dentro da cidade também tem muitos espias. Ninguém sai e ninguém entra.
Porém, olha que detalhe, pessoal. Porém, eu entreguei Jericó em vossas mãos. Foi Deus quem entregou Jericó na mão do povo de Israel. É aquilo que eu falei. Se não fosse Deus na causa, o povo de Israel tinha que ficar 3 anos ali, esperando o povo de Jericó morrer de fome. Tá bom? Então, Deus tinha pressa. Tá? Então, Deus fez uma promessa entregando a cidade na mão de Josué. Só que Josué, ele tinha que fazer a parte dele. Então, o primeiro detalhe que você tem como colocar na mensagem é o seguinte: obediência. Exatamente, pessoal. Onde cada um cumpria as suas obrigações. Está entendendo? Ou seja, Deus já determinou a vitória para a sua vida. Porém, você tem que entender que você tem obrigações a cumprir. É por isso que a palavra de Deus é fiel, é justa, mas tem pessoas que estão morrendo na praia. Tá bom? Porque, apesar de a palavra de Deus ser fiel e verdadeira, você que está me assistindo não está cumprindo, né, as suas obrigações na obediência. Então tinha que ter obediência, era a regra de Deus. Tá bom? Então o primeiro passo para você invadir a cidade de Jericó, nesta mensagem, é obediência. O segundo é organização. Tá bom? Isso aqui já é o corpo da mensagem. Primeiro tópico para você invadir Jericó. Primeiro tópico para você vencer as muralhas. Obediência. Segundo, organização. Então o próprio Deus disse, olha, cada um no seu lugar. Tem que ter organização. Porque tem pessoas que querem vitórias, mas não têm organizações. Muitas vidas estão desorganizadas. E por isso que não recebem vitória da parte de Deus. Tá bom? Então, primeiro tópico, obediência. Segundo, organização. Terceiro, determinação. Olha que legal, pessoal. A mensagem está ficando pronta. Não é verdade? Vamos lá? Primeiro, obediência. Segundo, organização. Terceiro, determinação. E na verdade, pessoal, este povo de Israel tinha que suportar a sede. A sede. E, além disso, eles não poderiam conversar com ninguém. Só no último dia é que eles poderiam conversar com o próximo. Segundo a lenda mais antiga, o povo de Israel, neste tempo, aprendeu a falar em libras, por sinais. Tá bom? Porque eles tinham que ficar 7 dias sem poder conversar um com o outro. Então eles tinham que trabalhar através dos sinais de libras, tá bom? Da linguagem de libras. Isto, pessoal, é muito importante, tá bom? Então, observe que o povo deveria ter muita determinação. Porque tem muita gente que não tem mais determinação na obra de Deus. Não é verdade? Você tem que determinar a tua vitória e você tem que ser constante no teu chamado. Um outro detalhe que é bastante importante é que o povo de Israel deveria esperar 7 dias e depois os muros cairiam. Então observe que tem um espaço de 7 dias e o povo de Israel tocava a trombeta, tá bom? O shofar, feito de chifres de carneiros, tá bom? E, na verdade, pessoal, esse tempo que o povo rodeava a cidade era um tempo que Deus estava dando para os inimigos se converterem. Tá vendo que Deus, ele dá uma chance para todas as pessoas? É por isso, pessoal, que eu falei que provavelmente tem detalhes aqui que você nunca ouviu falar. Então, esse tempo que o povo estava rodeando a cidade por 7 dias, tocando a trombeta, e o povo lá do muro observava a Arca da Aliança, era uma chance. Deus estava de braços abertos, tipologicamente, através da Arca da Aliança, dizendo para o povo de Jericó, né, para os cananeus, dizendo o seguinte: se convertam, se entreguem, vocês não precisam morrer. Vocês não precisam morrer. Então, esses 6 dias, ou 7 dias, era uma providência. Na verdade, foram 7 dias de graça.
que Deus deu para aquele povo se converter. Mas aquele povo, em vez de se entregar a Deus, eles se fecharam. Está entendendo? Então tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora que está passando por momentos de provações, estão trancados em depressões, ameaçados de morte. Não é verdade? Muitas pessoas que estão me assistindo agora estão dentro de Jericó. E Deus está lá fora, tocando a trombeta, dizendo, se entregue. Eu estou te dando graça. Eu estou te dando tempo. São 7 dias eu anunciando a vocês através das trombetas, tá bom? Que a cidade será destruída. E você não precisa morrer. Deus está mandando essa palavra para você. Você que está me assistindo não precisa morrer. Se entregue a Deus. Saia de Jericó. Saia do pecado. Saia da cidade fortificada. Saia da cidade de gigantes. Se entregue. Faça como Raabe. Raabe se entregou de coração. Tá bom? No outro vídeo, no primeiro vídeo, eu falei que Raabe morava entre os muros. E quando os muros caíram, em vez de destruir a casa de Raabe, os muros fizeram isso. Eram 2 muros. Um caiu para dentro e outro para fora. E a casa de Raabe ficou dentro do muro, protegida. E Deus criou uma rampa. E o povo de Israel subiu pela rampa e desceu pelo outro muro. E a casa de Raabe ficou dentro do muro. Ninguém morreu da casa de Raabe. Por quê? Porque se entregou. Tá bom? Então, pessoal, a mensagem está sendo pregada. A mensagem está sendo pregada. Primeiro, obediência. Segundo, organização. Terceiro, determinação. Aí vem as voltas, né, que o povo dava. É o tempo de graça. Deus está dando graça, está dando tempo para você se converter. Não é verdade? E outro detalhe que podemos observar aqui é que os homens de guerras iam à frente. Então, à frente estavam os homens de guerras. No meio estavam os levitas, os sacerdotes com a arca da aliança e também os chofás, que eram as trombetas de chifres de carneiros, e atrás vinha outro exército armado. Tá bom? Então podemos observar que o exército de Israel estava guardando a arca da aliança. Tá bom? Então Deus estava mostrando para o inimigo que estava no muro, dizendo o seguinte: este povo de Israel me amam. Olha que legal, pessoal, né? Então, através daquela proteção que o exército estava dando para os sacerdotes, era como se Deus estivesse dizendo: olha, Jericó, a minha arca, a minha presença é guardada pela nação. Está entendendo? Deus estava dizendo: eu amo o meu povo, porque o meu povo me dá cobertura. Isso, pessoal, é sério. Porque tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas não dá cobertura à presença de Deus. Eles não guardam, eles não defendem a igreja, não defendem a liderança, não defendem a presença de Deus. Está entendendo? E Deus estava mostrando para o exército cananeu que a arca com os sacerdotes, a liderança, estavam guardados. E quem guardava? O exército de Israel. Talvez você que está me assistindo não é obreiro, mas é você que guarda a arca da aliança. É você que dá livramento para os pastores. É você que Deus escolheu para dar cobertura ao seu exército. Então, você é amado por Deus porque você guarda a sua liderança. Você ama a sua liderança. Você vai à frente da sua liderança. Tá bom? Isto é muito importante. Todo mundo armado, tá bom? Mas os levitas, sacerdotes, estavam com a presença. Então, pessoal, são os pastores que têm que levar a arca da aliança. Atualmente, em algumas igrejas, alguns líderes não têm mais a arca, não tem mais o chofar para anunciar a palavra de Deus. Em algumas igrejas, a liderança não fala mais da volta de Cristo, não fala mais da volta de Deus. Agora, em algumas igrejas,
se falam mais de condições financeiras. Não é verdade? Porém, nessa história aqui, a liderança, os pastores, estavam com a arca, com a presença, estavam com os chofás anunciando a volta de Deus, a chegada de Deus. Então, se de repente você se encontra em uma igreja com estas qualificações, né, em uma igreja que não tem a presença de Deus na liderança, uma igreja que os líderes não anuncia mais a volta de Deus, a volta do Filho, então você tem que sair desse exército. O exército fiel de Deus, eles têm a cobertura, tá bom? A cobertura dos membros. É o exército guardando os levitas. É o exército armado guardando a arca da aliança. É o exército guardando os sacerdotes. E os sacerdotes têm a arca da aliança, a presença, têm os chofás para anunciar a volta de Deus. Se em sua igreja não tem esses detalhes, pelo amor de Deus, procure uma direção para a tua vida, porque você não pode compartilhar com esse tipo de pecado e com esse tipo de exército, não. Tá bom? Então, pessoal, o povo de Israel deveria ficar 7 dias de boca fechada. 7 dias jejuando na voz. Eles poderiam comer normalmente. Eles poderiam beber água normalmente, tá bom? Mas não poderia conversar com ninguém. Segundo a história, existem até comentários que o povo de Israel aprendeu a falar em libras, por sinais, tá bom? Isso é muito importante. E Israel ficou 7 dias conversando por sinais, por libras. Isso é muito importante, tá bom? Porque eles estavam jejuando a voz. Porque Deus não queria opiniões. Então, pessoal, quando tem muitas opiniões, existem fuxicos, comentários impróprios, existem críticas destrutíveis, tá bom? Então, Deus começou a colocar o seu povo em teste, porque tem muitas pessoas que não conseguem ficar calado. Tem pessoas na igreja que falam de todo mundo. Aí Deus falou, em vez de você criticar, zombar, criar opiniões, fuxicos, zombarias, todo mundo vai jejuar com a voz. Tá bom? Todo mundo vai parar de falar da vida dos outros, todo mundo vai parar de criar opiniões próprias e deixa que o Espírito Santo vá direcionar. Então tem momentos que no meio do povo de Deus é necessário entrar no anonimato da voz. Tá bom? Se o povo de Israel fosse tão abençoados, então eles poderiam conversar normalmente. Mas como era um povo terrível, que adoravam, né, até o bezerro de ouro, isso é os crentes de antigamente, tá bom? Então se Moisés saísse um pouquinho, o povo já adorava bezerro de ouro. Se Josué saísse um pouquinho, era arriscado o povo já pecar contra Deus. Aí Deus falou, todo mundo jejuando, ninguém pode conversar um com o outro. E nem todo mundo sabia falar em libras, e aí os comentários foram jogados por terra, tá bom? Isto é muito importante, tá bom, pessoal? Portanto, pessoal, essa história acaba falando o seguinte, no último dia, Israel gritou e tocou as trombetas, e os muros de Jericó caíram. No outro vídeo, eu falei que eram 2 muros, com 9 metros de altura, tá bom? E um muro caiu para dentro da cidade e o outro caiu para fora da cidade. E aí criou uma plataforma, tá bom? Uma plataforma. Os muros de 9 metros de altura.
tá bom? Um caiu para dentro da cidade e o outro para fora. Israel subiu pelos muros e destruiu os seus inimigos. Tá bom, pessoal? Aqui eu termino esse vídeo dizendo o seguinte: se inscreva no meu canal, deixa aquele like e divulgue meus vídeos, tá bom? Você que ainda não comprou o livro, compre. Eu quero aqui já antecipadamente também agradecer a milhares de pessoas em todo o Brasil que já adquiriram o livro. Se você não adquiriu, adquira imediatamente, tá bom, pessoal? Adquira imediatamente, porque tem 700 páginas e é considerado o melhor livro de 2019. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Aqui do meu lado tem o número do meu telefone. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372